Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Eu sou a Marina, eu estou há 31 anos na Terra e esse é o Santuário da Bruxa. No vídeo de hoje eu quero te trazer um presente. Hoje eu quero te ensinar duas técnicas que eu acho essenciais que a gente conheça na nossa vida. A primeira técnica é para que a gente descubra se a gente tem uma crença limitante ou não. A gente fala muito sobre crenças hoje em dia e essa técnica serve para que a gente aprenda a conversar com o nosso corpo e que ele mesmo nos responda se a gente tem uma crença instalada ou não, para que a gente possa reprogramá-la, se assim a gente entender que é melhor para nós. A segunda técnica é justamente uma técnica para fazer uma reprogramação no nosso campo. Então, de quebra, esse vídeo já é um grande presente para você, porque eu trago uma técnica para a gente identificar uma crença e, em segundo, uma técnica para reprogramar essa crença se a gente entender ali que é algo que a gente não gosta. Então, vamos pro vídeo, eu vou explicar técnica por técnica, tudo bem direitinho para a gente entender como tudo isso funciona. Vamos lá? Bom, a primeira técnica que eu vou ensinar para você, então, é sobre como identificar se nós temos uma crença ou não. Eu vou ensinar como a gente conversa com o nosso corpo. Por isso que eu tô aqui de pé agora, para te ensinar, porque essa técnica exige que a gente esteja em pé. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que o nosso corpo responda para nós uma pergunta como um pêndulo. Então a gente vai tratar o nosso corpo como um pêndulo humano. Algumas pessoas já ouviram essa técnica, já sabem como ela funciona, mas talvez nunca tenham pensado que ela serve para que a gente descubra se a gente tem uma crença instalada ou não. Para quem nunca ouviu o que é um pêndulo humano, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês aqui o passo a passo e vou demonstrar como isso funciona. Um pêndulo humano é perguntar para o nosso corpo e deixar que ele nos responda através do movimento. Quando a gente fizer isso, a gente vai fazer uma pergunta para o nosso corpo e ele vai ou ir para frente ou ir para trás. O corpo vai fazer esse movimento de forma natural. E isso é o movimento do pêndulo. Então, quando ele tiver uma resposta para nos dar, ou ele vai pender para frente, respondendo sim, ou para trás, respondendo não. Tá? Eu vou demonstrar também como isso funciona para vocês verem como é. Então, como que a gente vai fazer então essa técnica do pêndulo humano? Eu vou centrar, silenciar, me concentrar e me colocar em pé, com os pés bem fixos no chão, tudo bem alinhadinho, vou ficar bem reta e quando eu for fazer uma pergunta para o meu corpo, automaticamente ele vai fazer um movimento. Então eu silencio, centro, conecto e o meu corpo ele vai entrar em conexão comigo, Eu vou entrar na verdade em conexão com o meu corpo, nós vamos através dessa sintonia conseguir perceber o que ele vai me responder ou não. Então, se eu fizer uma pergunta qualquer para ele, não precisa ser só sobre crenças. Pode ser sobre algum alimento que eu comi, eu quero entender se aquilo realmente fez bem para o meu corpo ou não. Pode ser também sobre a energia de uma pessoa, se aquela pessoa e aquela energia fizeram bem para mim ou não. Pode ser sobre um cansaço físico, se eu preciso descansar mais, se eu preciso de mais horas de sono, se eu estou fazendo alguma coisa errada, enfim, com o meu corpo, ele vai me responder. Eu adoro essa técnica porque é muito rápido a resposta e também é muito certeiro. É mais incrível do que usar aqueles pêndulos de cristal, de madeira ou enfim, de outros 1000 materiais que existem. Eu acho muito mais confiável usar o corpo humano. Então, eu vou me colocar, acho que de ladinho assim, só para vocês verem como o movimento do corpo acontece, tá? Então eu vou silenciar aqui, eu tô com os pés bem fixos no chão, silencio, respiro. E aí, quando eu fizer uma pergunta para ele, vou fazer uma pergunta bem simples aqui, não vou fazer uma pergunta sobre crenças, só para que vocês vejam como o corpo reage e responde. Eu vou perguntar para o meu corpo, vou perguntar mentalmente se a minha cor favorita é rosa. Automaticamente, eu nem termino de perguntar direito, eu já sinto todo o movimento para frente. Gente, a minha vida é rosa, eu amo rosa. Então,
A gente pode fazer esse tipo de pergunta bem simples também sobre qual é o meu nome, para a gente entender se o nosso corpo ele realmente está alinhado, está nos respondendo de forma correta. Sempre que o corpo for para frente, é uma resposta positiva, e sempre que o corpo for para trás, é uma resposta negativa. Pode reparar, quando a gente quer sair de algum lugar ou quer se afastar de alguma pessoa que não nos faz bem ou alguma situação, a gente tem a tendência, né, a dar um passinho para trás. Então o movimento para trás é sempre o não. E aí o nosso corpo vai conversar com a gente pode perguntar se eu tenho uma crença X instalada, se eu tenho a crença de que o dinheiro é sujo, se eu tenho a crença de que é preciso trabalhar muito para ter prosperidade e abundância financeira, por exemplo. O corpo ele vai reagir, ele vai fazer esse movimento. E às vezes, quando a gente vê isso acontecendo, pode parecer que sou eu colocando peso no corpo para um lado ou para outro, mas não é. Façam o teste, o corpo ele se movimenta, ele responde automático, é incrível. Então essa é a primeira parte da técnica, né? Essa é a primeira técnica, na verdade, para que a gente entenda e consiga descobrir ali nessa conversa com o nosso corpo que tipo de crença a gente tem, para que, confirmando, a gente possa reprogramar ela. O corpo responde, então é muito bacana de entender como que isso funciona. Façam o teste aí e depois me contem. Agora eu vou sentar aqui para demonstrar para você a segunda técnica, que é, de fato, né, descobrir que eu tenho uma crença ali que eu não quero ter. O que eu faço então? Eu vou te ensinar uma das formas de reprogramar essa crença. Vem cá comigo. Sentei aqui de novo para te mostrar então essa segunda técnica. Essa segunda técnica ela tem três partes, três fases, tá? A primeira parte dela é o posicionamento do nosso corpo, tá? Marina, para que a gente vai fazer essa técnica hoje? Para a gente reprogramar algo na nossa vida. Então a gente descobriu, digamos que eu tenha a crença de que eu não mereço viver uma vida abundante. Digamos que essa tenha sido a crença que eu tenha identificado ali na primeira parte, na nossa primeira técnica. Identifiquei, poxa, eu tenho essa crença, e agora o que eu vou fazer? Reprogramá-la. Eu gosto dessa técnica de reprogramação para frases curtas, para autoafirmações rapidinhas, que a gente consiga fazer falando em voz alta ou mentalmente, mas sem precisar do apoio de ler em algum lugar ou ler um texto muito longo, para que sejam frases curtas e que façam sentido rápido no nosso campo energético, na nossa rede neural. Então, vou criar uma frase para autoafirmar aqui, e aí você pode fazer esse movimento aí também, pode criar a sua própria frase, você pode ter visto uma frase que faça sentido para você usar como uma reprogramação. Então, digamos que eu tenha identificado aquela crença de que eu não me sinto merecedora de uma vida abundante, eu vou fazer essa afirmação de que eu sou merecedora de uma vida abundante. E aí, feita essa frase, eu vou usar ela nessa técnica agora. Primeira parte, primeira fase dessa técnica é o posicionamento do nosso corpo. Eu já vou explicar por que isso é importante. O que eu vou fazer? Eu vou entrelaçar algumas partes do meu corpo. Então, eu vou esticar os braços aqui só para você conseguir enxergar como é. E mão direita, sempre o lado direito sobre o esquerdo. Vou colocar as mãos assim e vou entrelaçar elas dessa forma. Vou puxar aqui por baixo e vou dar um abracinho. Eu vou encostar aqui bem de leve por causa do microfone. Assim. Eu vou ficar bem pertinho assim, então, como se eu estivesse me dando um abraço, tá? Eu vou fazer de novo aqui para você ver. Lado direito sobre o esquerdo. Entrelaça aqui as mãos. Puxa por baixo e aí dá esse abraço. Você vai fazer esse entrelaçamento também com as pernas, com os pés. Lá na canela você vai entrelaçar os pés, tá? Eu vou mostrar aqui, depois eu vou fazer um take só para você ter clareza e não ficar com dúvida. Mas não é cruzando a perna aqui em cima, é só colocar a canela direita sobre a canela esquerda, tá? Marina, por que entrelaçar os braços e as pernas assim? Porque assim, dessa maneira, a gente faz a interligação dos dois hemisférios do nosso cérebro, o que torna essa técnica de reprogramação mais eficiente. Feito isso, posicionamos o nosso corpo, o que a gente vai fazer? Ficar repetindo essa frase que eu escolhi como uma reprogramação por alguns minutos. E aí pode ser por 1 minuto, 2 minutos,
5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, vai depender da minha disposição e disponibilidade para realizar essa técnica. Eu gosto de sugerir o seguinte: comece fazendo por alguns minutos, até que você tenha uma sensação nova no teu campo. Você vai ter uma sensação diferente. Se você ficar ali 1, 2, 3, 5 minutos, você vai ter alguma sensação em algum momento. Ou vai ser uma alegria profunda, ou vai ser uma tristeza, ou vai ser uma vontade de chorar, ou vai ser um calor. Alguma coisa vai acontecer e significa que algo movimentou no teu campo energético. Quando você sentir isso, você vai partir para a fase 2 dessa técnica, que é o seguinte: a gente vai fazer uma espécie de acupuntura no nosso chakra coronário, a nossa ligação e conexão com o divino, e nosso chakra cardíaco, a nossa conexão com o coração, com o emocional. Então a gente vai fazer, eu vou dar uma batidinha mais aqui pro lado, tá? Só por causa do microfone, mas é aqui no cardíaco, tá, gente? E a gente vai fazer batidinhas, como se fosse uma técnica de acupuntura. E aí eu vou ficar dando batidinhas, e nesse tempo que eu fico dando essas batidinhas, eu vou ficar imaginando e visualizando essa imagem que eu acabei de reprogramar na minha mente. Eu vou ficar alguns minutos assim. Essa é a segunda parte da técnica. Depois que eu fiz isso, a última parte é unir os dedos das mãos dessa forma aqui, só as pontas dos dedos, e aí eu vou ficar alguns segundos e alguns minutos só respirando com a mente limpa, mais tranquila possível, observando apenas os pensamentos passarem num estado contemplativo. Isso vai dar profundidade para que essa técnica penetre mais fundo lá no meu subconsciente e torne isso tudo também mais eficiente. Gente, esse vídeo é realmente um presente para você. Eu espero que tenha feito sentido. Espero que, se você não conhecia essas técnicas, agora você passe a utilizá-las. E se você já conhecia a do pêndulo humano, por exemplo, que é mais comum, que você passe a utilizar ele também para identificar as tuas crenças e melhorar a tua vida. Conta aqui para mim nos comentários se tu já conhece, se tu já fez essas técnicas, ou até faz aí, depois vem aqui me contar o que aconteceu, o que você sentiu. Isso é muito importante para a gente partilhar essas experiências, essas vivências para melhorar a nossa vida e de quem está chegando aqui também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, espero que tenha feito sentido e tenha ajudado a tua vida um pouquinho. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau.